Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Supera-te com Valquíria Quintela. E hoje a minha convidada é a doutora Tainá Guimarães. Obrigada, amiga, por ter aceito o convite logo que eu te chamei. Muito obrigada. Hoje a Tainá veio aqui compartilhar conosco um pouquinho da sua história. E eu tenho certeza que vai conectar com muita gente. Seja bem-vinda ao Supera-te. Obrigada, Val. Muito obrigada. Obrigada pelo convite. É um prazer enorme estar aqui com você, participando desse projeto tão legal, tão bonito. Obrigada mesmo. Eu que agradeço. Ele só é bonito porque vocês colaboram com ele. E eu sou muito grata por cada um que senta aqui nessa mesa. Muito obrigada, tá? Fala pra gente, quem é Tainá Guimarães e de onde ela veio? Bem, Tainá Guimarães, meu nome completo é Tainá Guimarães Damião Estebanez. Estebanez é o sobrenome do meu marido, né? Que eu só adquiri após o casamento. A Tainá é nascida e criada em Niterói, né? A minha família, é parte de pai, é nascida e criada em São Fidélis, interior do Rio. Então, eu também tenho esse pezinho lá no interior, né? Onde eu passei a minha infância. Sou mãe de 2 filhos lindos, maravilhosos. Um tem 5 anos, o outro tem 11. Sou casada desde 2010, então esse ano já faz 15 anos de casamento. Filha de Eliane e de Reinaldo, com muito orgulho. Tenho 2 irmãs também maravilhosas, que é Luana e Karina, que são as minhas melhores amigas. E cada vez eu tenho mais certeza disso, né? Quanto mais a gente cresce, amadurece, a gente percebe o quão é importante esse laço familiar. É verdade. Né? Então, assim, cada vez mais eu priorizo e valorizo esse seio familiar que eu tenho, essa amizade com as minhas irmãs, com a minha mãe, né? Com meu pai, quando ele ainda estava aqui conosco, agora está lá no céu olhando por nós. Mas é isso, eu sou uma mãe, eu sou mais mãe do que profissional, eu acho, porque realmente é o meu melhor ofício, eu acho que é o ofício que eu mais sonhei na minha vida, então eu às vezes me questiono até com relação à realização profissional, né, que eu também sou realizada, mas eu acho que o meu verdadeiro sonho, realmente, o maior sonho era ser casada e ser mãe, e construir a minha família. Então, graças a Deus, eu sou muito grata por ter isso. Como você trouxe isso, né, logo de início? O que é família para você? Para mim, família é tudo, Val. Absolutamente tudo, de verdade. Porque quem me conhece sabe que realmente é minha base, é minha dependência, é meu oxigênio, é o que me move. Família, para mim, de fato, é. E não só minha família, eu, meu marido e meus filhos, não. Como eu te disse, as minhas irmãs também são partes extremamente importantes na minha vida. E meus pais também, partes extremamente importantes na minha vida. Então, para mim, se a gente está bem, todos nós estamos bem, com saúde, em harmonia, para mim é o principal. Eu não abro mão de determinadas datas com eles. Eu sou daquela que faço questão de estar sempre junto em todos os aniversários, em Réveillon, em Natal, né? E aí vocês vão saber um pouquinho mais da minha história com relação ao meu pai. Então, assim... É a base. É então, a base. A chave que aqui é a base, né? É a base. Muito, muito legal. Para mim também. Sei. Para mim também. Isso, eu acho que... a gente até fala, né? Eu já contei isso aqui algumas vezes, tá? Não é a primeira vez. Mas a gente tem um grupo, eu, minha mãe e minhas irmãs. E esse grupo chama Meu Porto Seguro. Porque é o meu porto seguro, né? Minha mãe e minhas irmãs. Então, a gente pode pensar diferente, a gente pode ser diferente, a gente pode ter projetos diferentes. E mesmo assim, se acontecer qualquer coisa com uma ou com a outra, tá todo mundo lá. É isso aí. Agarrado. Reúne a família inteira para resolver o problema que está acontecendo. Aí agora veio a Giovana criou um novo grupo, que é só das mulheres, né? Colocou minha sogra também, e o nome do grupo chama Unidas. E isso é muito legal, porque eu já consigo mostrar para ela, né, o quão importante é ter uma base. Sim. Isso é fundamental. Eu sei que na sua história... Gente, eu só sei porque ela foi gravar... foi palestrar no evento Supera-te. Ela contou a história dela lá. Então, eu conheço. Porque não são todas as histórias que passam por aqui que eu conheço um pedacinho. Sim. Na verdade, eu só conheço um pedacinho.
E eu sei que existe uma outra pessoa nessa relação. Conta pra gente um pouquinho do que aconteceu com a sua família, o que aconteceu com vocês, como que foi esse trajeto aí até os dias de hoje. Exatamente, Val. Eu tive um período nebuloso na minha vida, né? Principalmente no que diz respeito à questão familiar. Talvez por isso que isso para mim hoje seja tão aflorado, né? Justamente por eu ter passado por esse período nebuloso ainda na infância. Né? Quando eu tinha 4 anos de idade, meus pais se separaram. Eu sou filha caçula, né? Minhas 2 irmãs são mais velhas. E a gente viveu esse período de 10 anos de separação, né? Dos meus 4, meus 14 anos, separada do meu pai e com a companhia de um padrasto. E, como eu já falei lá, né, na palestra, foi o pior período da minha vida. Eu não fico falando isso para minha mãe, acredito também que ela não vai escutar o podcast, eu posso falar aqui, porque eu sei que isso entristece muito ela. E ela se arrepende todos os dias da vida dela por ter se separado do meu pai, apesar de ter tido motivos plausíveis para isso. E a gente, tanto eu e minhas irmãs, a gente fica tentando convencê-la de que ela fez o certo. Né? Ela precisava, naquele momento, daquela pausa, daquela separação, para que eles construíssem uma linda amizade depois e vivessem aí juntos por mais de 15 anos depois, né? Depois, porque teve um retorno. Então, o que acontece? Nós vivemos esse período nebuloso, foram 10 anos muito difíceis, na verdade, não só familiar como financeira, né? Porque a gente sabe que quando existe uma separação, o casal tem uma situação de vida hoje financeira. Quando se separa, a situação tende a cair, né? Principalmente quando você tem pessoas ali que não têm um poder aquisitivo muito grande, que era o caso dos meus pais. Então, assim, a nossa questão financeira ficou também muito prejudicada. Mas os meus pais, a minha mãe, com muita sabedoria, né? Hoje a gente fala muito de divórcio consensual, divórcio amigável, divórcio colaborativo, que depois eu vou falar aqui com vocês. Mas naquela época, minha mãe foi muito sábia. Ela priorizou a nossa relação com meu pai e priorizou a amizade, o amor que ela sentia pelo meu pai. Amor como pessoa e não amor como homem, né? Homem e mulher, E ela levou 2 anos para tomar coragem de tomar essa decisão. E o divórcio dela foi consensual. Então, não teve litígio. Fizeram uma minuta, levaram para a homologação do juiz. E assim foi feito. E ali ficou decidido, ficou determinado, pensão, todas essas questões. Só que o meu pai, ele não era um excelente administrador financeiro. E ela já sabia disso desde quando era casada com ele. Eu costumo conversar isso com os casais quando eu falo sobre divórcio, que as coisas não mudam. A pessoa já era assim quando você era casada. Sim. Quando se separa, tende a piorar, inclusive, né? Então, assim, as pessoas têm mania de achar que é uma retaliação, tá fazendo de propósito. Mas peraí, já não fazia isso antes? Ele já não era complicado, já né? Conhecia. Já não conhecia. Não vai ser diferente quando se separar. Sim. Mas ainda assim, a minha mãe nunca executou aquele acordo. Nunca exigiu, ficava ali batendo na porta do consultório dele. Meu pai era dentista. Reinaldo, a pensão, não sei o quê. Ele, meu pai ia lá e dava uma parte só, não dava completa. Enfim, ela vivia nessas idas e vindas do consultório dele, suando para conseguir que ele pagasse tudo certinho. Não era proposital, é porque realmente e a ele pessoa tinha... que estava com ela não chegava junto. Assim, ele oscilava também financeiramente. Se acabou ficando com ele mais tempo do que ela gostaria pela segurança financeira. Hoje ela fala isso. Né, que ela é separada. Ela se separou, ficou sozinha. Meu pai não cumpria, como eu te falei, a questão do acordo. Ela encontra essa pessoa que no início deu um porto seguro para ela. Ele teve momentos de oscilação, né, financeira. Então, assim, ela ficava com medo de ir para onde eu vou, como é que eu vou sustentar. Como é que eu vou fazer com essas crianças? Eram 3 filhas, né? Hoje eu tenho 2 filhos, eu sei o quanto é difícil, né, a questão dos custos com os filhos. Então, ela ficou nesse relacionamento que era terrível. Ele era alcoólatra, ele era agressivo, ele era uma pessoa que não respeitava a minha mãe. A minha mãe foi se entregando porque ele tinha um ciúme excessivo da minha mãe. Então, minha mãe foi cada vez mais se enclausurando, foi perdendo a vaidade, foi, vamos dizer assim, se enfeiando para poder não chamar a atenção na rua de outros homens. Foi beber, assim, no final de semana, ela acabava que ela cozinhava e bebia cerveja para poder aguentar, né, a bebida dele. Então, o problema foi alcoolismo. O do meu padrasto, sim. A minha mãe, não, mas meu padrasto, sim. Mas isso fazia com que minha mãe ficasse cada vez mais desgostosa da vida, sabe?
A gente percebia que a minha mãe... Hoje eu olho minha mãe quando tinha 40 anos, que é, né, a minha idade. Hoje eu tenho 42. Eu fico me remetendo à minha mãe quando tinha 40. Quando eu olho, eu falo, meu Deus, como minha mãe se entregou para a vida. Sabe? E ela reconhece isso hoje em dia. Só que, diante dessas situações todas, e aí ela foi aos pouquinhos tentando se livrar dele, porque como ele era uma pessoa que aparentava uma agressividade, ela tinha medo de romper com ele de uma hora para outra e ele fazer alguma coisa contra ela. E a gente também. A minha irmã mais velha, quando tinha 18 anos, ela não aguentou. Ela saiu... A maior parte do sofrimento era por ver a mãe de vocês nessa situação? Também. Sim. Por tudo, né? Na verdade, muitas vezes eu sentia vergonha dele. Ele fazia a gente passar por momentos constrangedores. Era aquela coisa, né? Não é meu pai, eu tô passando por isso, sabe? A criança acaba que pensa nisso. E ele também era agressivo com o meu pai. Ele já foi no consultório do meu pai para poder tirar satisfação, para poder dar um de machão ali para cima dele. Então, isso tudo, assim, a gente ficava sabendo. E aí, a minha irmã, que era mais velha, porque eu tinha 4 anos, quando eles se separaram, minha irmã já tinha 10, né? E como a gente ficou 10 anos nesse período, a minha irmã foi crescendo. Foi isso, na verdade, para ela, foi tornando insustentável. E ela esperou ela completar 18 anos e virou para minha mãe e falou, mãe, não quero mais morar, vou morar com meu pai. Porque ela não suportava mais conviver com ele. E isso foi um baque muito grande. Foi um baque muito grande para mim e para minha outra irmã, né? Nós ficamos. E para minha mãe também. Minha mãe acabou com a minha mãe, na verdade. E eu e Luana, minha irmã do meio, a gente ficou se perguntando, e Deus me livre de deixar minha mãe sozinha. Nós não podemos fazer a mesma coisa, não vamos abandonar nossa mãe. E a gente compreendia que Karina já era mais velha, né? Já estava com os 18 anos dela, enfim, ela tinha o direito também de não querer conviver e passar por aquilo dali. E aí nós continuamos nessa história por mais um período, até que a minha mãe cada vez mais se afastando dele, ele também acabou ficando desempregado, aí ele precisou ir morar com a mãe dele, e aí nessa situação ficou eu, minha irmã e minha mãe sozinhas, né? E aí minha mãe, quando a situação financeira apertou demais, ela virou, nós 3 reunidas, né? Eu, Luana e minha mãe, eu com 14, a minha irmã com 17, ela assim, acho que eu vou pedir pro Reinaldo para abrigar a gente, para aceitar que a gente vai morar com ele. Que meu pai, nessa altura, está morando num apartamento grande, de 3 quartos. E a gente está morando num apartamento pequenininho. E eu e Luana, naquele momento, a gente ficou assim... Mãe, você tem coragem, né? Claro, eu acho que papai não vai te negar isso nunca. Porque... Dá pra ver, eu tô toda arrepiada aqui. E a gente criou aquela expectativa toda. Eu falei, mãe, mas você vai ter coragem mesmo? Eu vou, por quê? Porque eles tinham essa amizade, tinham esse respeito. Então, minha mãe tinha essa coragem de ir lá ter ele. E eu lembro como se fosse hoje, Val. Eu e minha irmã em casa, tipo assim, torcendo, rezando para a resposta do meu pai ser positiva, né? E minha mãe foi, sozinha. Foi lá conversar com meu pai. Meu pai nem pestanejou. Na mesma hora, ele virou e falou, lógico, pode vir para cá. E aí minha mãe chega com essa notícia, nós 3, a gente se abraça, felizes da vida, porque a gente e Luana, por ter nossa família de volta, né? Por também poder ter aquela paz que a gente tanto buscava durante esse período de 10 anos. E aí a gente, né, a gente foi arrumando as coisas, se mudou para casa dele. Meu pai também não tinha muitos móveis na casa, a gente acabou levando os móveis que a gente tinha, enfim. A casa ficou linda, florida, né, com eu e minhas irmãs juntas novamente. Felizes, né? Feliz, foi a melhor época da minha vida, Val. Foi a melhor época para mim. Eu estava quase fazendo 15 anos nessa época, né, era 14 para 15, foi nas férias, foi em janeiro que isso tudo aconteceu. E a gente viveu momentos maravilhosos desde que houve essa união entre eles. Ainda com uma certa dificuldade financeira, porque, de fato, a gente tinha essa questão, meu pai tinha essa questão, né, de dificuldade, né, de sustentar 3 filhas, colégio particular, faculdade particular, enfim, a gente oscilava muito, o que me levou também a trabalhar cedo. Mas a felicidade, a união que nós tínhamos, hoje eu digo que, de verdade, parece que esses 10 anos apagaram da minha vida, sabe? Eu não fico lembrando do que eu passei, não fico remoendo o que eu vivi, eu só lembro dali, dos meus 15 anos em diante. Você só faz questão de lembrar. Só faço questão, Porque apagar, a gente sabe que não apaga. E também ficar remoendo também não vai te levar a lugar nenhum. Sim. Mas faz parte né, é aquilo que você falou para sua mãe, talvez. Você precisou passar por isso
para depois viver uma outra fase aí junto com seu pai. Exatamente. Aí, conta mais, a gente quer saber mais. E aí a gente viveu muito feliz, né, por mais 10 anos, dessa vez todos juntos, na casa, o apartamento. A gente fazia muitas festas, muitos aniversários, o Natal era lá em casa, o apartamento era grande. Minha mãe sempre fazendo aniversário, por estar apertada de dinheiro, às vezes não tinha dinheiro para pagar a conta de luz, mas o aniversário estava sendo comemorado. O aniversário estava lá, tinha que ter. O telefone cortado, o telefone fixo, mas o bolo estava lá. O bolo estava lá. E era aquela casa feliz, alegre, sabe? Onde as pessoas adoravam ir, os nossos amigos adoravam ir. Diferente do que a gente vivia antes, sabe? Passou a ser uma casa de completa harmonia. E as pessoas ficavam admiradas de como meus pais se davam tão bem, ficavam me perguntando, mas eles são casados, mas eles voltaram, tem um detalhe, né? Eles não voltaram como homem e mulher, eles voltaram como amigos mesmo, cada um dormia no quarto separado, minha mãe dormia com a gente. Né? Então, assim, meu pai dormia em outro quarto, não tinha relação de homem e mulher. Eles voltaram por um bem maior, que eram os filhos, né? Para a família estar unida de novo. E era lindo ver os dois, era muito lindo. A cumplicidade deles, a amizade deles, o carinho um pelo outro, sabe? E era muito divertido. Foi uma fase assim, muito feliz na minha vida. Muito. Posso falar com tá chorando? Pode chorar. Eu esqueci de trazer o lencinho hoje, gente, do Supera-te. Mas aí, infelizmente, quando eu tinha 24 anos de idade, meu pai teve um AVC. Hemorrágico, ele estava com 59 anos. E aí foi uma outra fase muito difícil na nossa vida, quando a gente estava assim, no auge da alegria, né? As filhas já fazendo faculdade, podendo ajudar em casa, porque a gente ajudava em casa, né? Eu comecei a trabalhar com meus 15 anos de idade, eu fazia faculdade, trabalhava em loja, depois fiz estágio, trabalhei em restaurante, fiz de tudo para poder tirar essa despesa do meu pai, né? Então, assim, meu pai não pagava nem passagem para ir para a escola, já com 15 anos de idade. Então, assim, eu trabalhava no restaurante no final de semana, que era do meu cunhado, e aí eu ficava naquela porta ali entregando aquela comanda, enquanto meus amigos todos estavam na praia, porque eu sou classe média. Então, assim, eu não tinha amigo que trabalhava com a cidade, né? Mas eu precisava daquilo dali para poder ajudar meu pai. Então, assim, nós sempre fomos, assim, a gente sempre compreendeu a situação, a gente nunca julgou, a gente nunca questionou. A gente sempre entendeu que para eles era difícil e que paciência. Então, vamos todo mundo ali junto nos unir para poder conquistar o que a gente quer. Então, assim, eu trabalhei. Quando fiz 18, fui trabalhar em loja. E aí, eu trabalhar em shopping. E aí, depois, comecei a faculdade. Quando eu cheguei no 7º período de faculdade, eu comecei meu estágio. Foi quando meu pai, inclusive, teve AVC. Foi no 7º período, porque eu tinha acabado de começar um estágio novo lá no Rio de Janeiro. Abri mão do que eu ganhava na loja, dei um passo para trás. Eu comecei a ganhar menos no estágio. Mas eu falei, peguei a carteirinha azul, né? Agora é a hora de eu aprender, né, a advocacia de verdade na prática. Eu preciso abrir mão disso. Então, eu fui lá, peguei minha carteirinha azul, entrei para o escritório. E aí, meu pai tem um AVC. Mas que sorte eu estar nesse escritório, porque foi de uma hora para outra. E na época a gente se viu assim, minha mãe ganhava muito pouco, meu pai era profissional liberal, dentista, tinha consultório, tinha um pequeno salário de prefeitura, pequeno, que até é um absurdo o dentista ganhar o que ele ganha, que é o que ele deixou de pensão até para minha mãe. Mas aí, por eu estar nesse escritório apenas 3 meses, acontece tudo com meu pai e nosso mundo cai, né? Meu Deus, porque ainda que meu pai tivesse essa questão, né, financeira conturbada, profissional liberal, tem mês que ganha bem, mês que não ganha, tem semana que entra dinheiro, semana que não entra. Era a nossa segurança financeira. Era o que pagava ali as nossas contas de casa. Tinha a nossa ajuda, mas ele era o principal provedor, né? E aí a gente não sabia nem a senha do banco, né? E meu pai ficou em coma, ficou entre a vida e a morte, foi um AVC hemorrágico, ele ficou com um coágulo muito grande na cabeça, inoperável. A gente passou 72 horas rezando para esse coágulo diminuir, porque não tinha como operar, ele tinha que diminuir para a lesão dele ser menor. E aí, meu pai passou todo um período, desde então, graças a Deus, ele sobreviveu. Eu costumo dizer que eu tive 2 pais, um antes do AVC e um depois. Porque depois ele passou a ser um filho pra gente. Né? E antes ele era um pai muito boêmio, adorava sair, ninguém sabia da vida dele. Ele saía de noite e só chegava de madrugada. Meu pai era desse. Ficava dirigindo pela madrugada da vida, deixava a gente doida. E graças a Deus, nesse dia ele ia sair com um amigo dele. O amigo foi encontrar com ele no consultório.
e ele estava caído na sala. O amigo socorreu ele, né? Ligou pra gente, minha irmã foi lá socorrer. Porque senão a gente, como ele costumava chegar de madrugada, a gente ia achar que ele... nem saber. Foi do consultório, dali saiu. Né? Então, assim, foi sorte, né? Ter esse amigo também para socorrer ele. E aí, desde ali, aí eu estava nesse escritório e, por sorte, o meu patrão, né? O advogado, o dono do escritório, viu toda aquela minha situação sem nem me conhecer direito, Val. E me deu todo o suporte que eu precisava com relação à procuração. Entrou em contato com o tabelião de cartório para poder agilizar toda essa parte, porque eu era novinha, né? Eu não tinha essa noção. Ninguém ali tinha. E graças a Deus eu tive todo esse apoio, então, ou seja, eu estava no lugar certo. E aí a gente conseguiu recomeçar agora de uma maneira diferente, né? Agora com um pai cadeirante, um pai que ficou na cama por muito tempo, com fisioterapia, com cuidador, com todo o apoio que a gente precisava. A minha mãe se anulou e viveu em prol do meu pai. Então, na verdade, a minha mãe, né, foi quem cuidou dele. Graças a Deus, eles estavam juntos porque foi quem cuidou dele. E eu e minhas irmãs também ali, sempre juntas, cuidando. Então, desde ali, é o que eu falei, eu nunca mais passei um Réveillon longe da minha família, porque eu nunca sabia quando poderia ser o último. Né? E eu tinha que aproveitar meu pai até o último segundo. E ele passou por algumas coisas, além do AVC, ele teve infarto, ele teve câncer de próstata. Então, assim, ele deu alguns sustos. Uma sequência de... Foram bastante turbulências nessa vida. E aí, aí minha mãe muito preocupada de alguma coisa acontecer com ela, né? E como é que ficaria a gente com meu pai. E ela falou assim, Tainá, vamos voltar a regularizar a situação conjugal minha e do seu pai. Vamos fazer o restabelecimento da sociedade conjugal. Mas meu pai estava consciente, meu pai não andava, não sei, mas estava consciente. E aí eu já advogada, ela esperou me formar como advogada, eu me formei. Foi uma das primeiras ações que eu fiz. E aí eu tive esse privilégio de casar os meus pais novamente. E eu fiz o restabelecimento da sociedade conjugal deles. A gente saiu para comemorar. E a minha mãe hoje é viúva e não separada no papel, né? Ela hoje é viúva do meu pai. E foi lindo, foi maravilhoso, foi muito gratificante. E apesar da gente ter passado por toda essa dificuldade, foram anos também, apesar do sacrifício, anos de muita união. Ano de muito recomeço na vida de todas nós. E uniu, se a gente já era unida antes, essa questão da doença do meu pai deixou a gente ainda mais unida. Sim. Muito unida. Então, a questão financeira nos uniu, a questão da doença do meu pai nos uniu. Então, assim, tudo serviu para... colaborando, né? Para o que nós somos hoje. O fortalecimento da estrutura familiar de Exatamente. vocês. Até hoje, a gente não larga a nossa mãe, né? E aí, meu pai ficou esse tempo todo doente, mas bem, sendo muito bem cuidado e muito amado. A gente levava meu pai para tudo quanto é lugar, mesmo com cadeira de roda. Era viagem, a gente só viajava para o lugar que meu pai pudesse ir. Festa, a gente só ia para o lugar que meu pai pudesse ir. Então, eu passei a ser muito empática com quem é cadeirante, né? Porque eu acho que quando a gente vive a situação, a gente consegue sentir um pouco mais. Então, hoje, onde eu vou, eu vejo se é acessível. Se tem acessibilidade, sabe, para cadeirante. Então, assim, eu lembro que do Teatro Abel, por exemplo, tem elevador até um determinado ponto, depois é uma escadaria pro teatro. Não sei se mudou isso. E a gente queria levar meu pai pro teatro. A gente carregava cada um de um lado, né? 2 homens, essa parte da escada, levantava a cadeira do meu pai para meu pai poder participar do teatro, ir ao teatro. O carro que o meu marido trocava tinha que ser carro que coubesse uma cadeira de roda. A gente tinha essa preocupação, não tem que caber cadeira de roda. Então, assim, foi tudo voltado para ele. E nós fomos muito felizes também, apesar de toda a dor. E eu falo isso para minha mãe, eu falei, mãe, esse tempo todo que você teve separada foi necessário para vocês poderem se reencontrar e viverem juntos novamente. Você não precisa ter peso na consciência, você não precisa ter esse arrependimento todo, porque talvez se vocês tivessem, se você tivesse tentado, continuando ali com ele, naquela situação que você se encontrava, talvez você tivesse virado 2 inimigos. Exatamente. Então foi necessário, né? E aí, ela até hoje, aí meu pai, né, acabou vindo a falecer em 2020, novembro, em virtude do Covid. Meu pai, por toda a questão dele, a gente precisou interná-lo quando ele pegou o Covid. Eu hoje até me pergunto se eu deveria ter levado para o hospital ou não. Isso é uma coisa que eu tenho que curar na terapia, porque todo mundo que ia para o hospital acabava sendo entubado, aquela questão toda, e quando meu pai foi entubado, ele não voltou mais. Mas, enfim, talvez se tivesse ficado em casa e tivesse morrido, a gente também
ia falar por que a gente não levou para o hospital, né? Então, eu prefiro acreditar que ele foi na hora que Deus achou que ele tivesse que ir. Parece que Deus não leva antes da hora, não, amiga. Pois é. Parece que não funciona. Mas eu falava assim, papai viveria fácil até os 85, 90 anos, sabe? A gente é muito apegado, né? Muito. A gente é muito apegado. Mas ele teve a dádiva de casar as 3 filhas. Ele entrou comigo na igreja, na cadeira de rodas. Né, fiz questão de ir com ele, o cuidador dele, o Ney, que é tão conhecido aí pelo Engapo, pela nossa família, por onde ele passa, porque os dois eram uma figura marcante, né? A dupla. E eles entraram ali no altar, ele me levou até o altar, ele me viu eu me formando, né, como advogada, que ele tanto queria que eu fosse advogada, eu fiz direito por causa dele, muito por causa dele também. Sabe aquela música assim, tem uma música que fala, vamos viver tudo que há para viver. Vamos nos divertir. Vamos nos divertir. Sim. Eu acho que vocês fizeram isso muito bem. Sim. Muito bem. Nós éramos muito felizes. Nós somos felizes, né? E éramos muito felizes. E sinto muita saudade dele, Val. Como eu queria que ele estivesse aqui para poder estar trocando a fralda dele. Eu sou empática com você nesse assunto. Você. Eu sou empática Exatamente. com você. Eu também sinto muita saudade do meu pai. Muita, né? Muita saudade. Pessoas muito boas, né? Assim, você conta de um pai, né? Que foi muito bom pai. Muito. O meu também foi muito bom pai. Então, não tem como você não sentir saudade do que é bom. Né? Eu também tive 2 pais mesmo. Eu tive meu pai até os meus 17 anos. Depois, quando eu vim morar no Rio de Janeiro, eu tive o Demétrio, que foi o pediatra da minha filha. Ele cuidou de mim durante 20 anos e depois cuidou da minha filha. E para mim ele era um pai, porque ele me tinha como filha, eu não dava um passo sem falar nada com ele. E ele também veio falecer, né? Tem um ano e pouquinho que ele faleceu e a gente sente muita saudade. Não tem como não sentir, não. São pessoas, né, que... São. Que fica, né? E o que eu falo pra todo mundo, eu acho que nada... Aí supera-te, supera. E eu acho que o que não tem preço é você deitar sua cabeça no travesseiro e pensar, gente, eu cuidei do meu pai até o final. Eu tinha que fazer. Abri mão de festa, abri mão de Réveillon, de viajar, cuidei dele, morou comigo, morou com as minhas irmãs, a gente não deixava eles sozinhos. Se não era no mesmo apartamento, né, porque tiveram algumas mudanças nesse caminho, era no mesmo prédio. Eu via todos os dias meu pai. Você praticou o mandamento, né? Pratiquei. O mandamento é honrar pai e mãe. Exatamente. Você praticou o mandamento e tá tudo maravilhoso. Sim. Pode ter certeza que os corações lá em cima estão bem felizes. Sim, até hoje eu peço para ele olhar por nós aqui embaixo, né? Tá bem feliz. E conta um pouquinho, aí você pegou isso tudo e transformou isso no que você faz hoje. Como que foi esse processo? Conta um pouquinho. Então, na verdade, eu comecei no direito, né? Fazendo muito direito do consumidor, eu tinha um pouco de resistência à parte familiar e inventário. Eu tenho até hoje. Inventário porque eu não queria lidar com morte. Eu falava, não, Deus me livre, as pessoas estão em dor e eu aqui cuidando de inventário, fazendo inventário. Eu podia imaginar meus pais morrendo. Passar por aquela situação. E família também, o divórcio, né? Porque para mim teve essa parte, né, dolorida. Ainda que o divórcio dos meus pais tenha sido consensual, tem dor. Todo divórcio tem dor. Consensual ou não, tem dor. Isso não tem jeito. Dor para os filhos, dor para os familiares, os parentes, todo mundo fica envolvido. Então as pessoas precisam entender isso. As relações não podem ser tão líquidas como são hoje em dia. As pessoas não podem se aventurar, achar que as relações são descartáveis e não tá muito legal, vou me separar, vou me divorciar. Existem consequências e consequências muito sérias com relação a isso. É claro que não existem casos e casos, né? Existem situações que não tem como. Exatamente. Né? Que envolve outros contextos, como violência, alcoolismo, droga. E que aí, de fato, não tem como nem fazer a família passar por isso. Não existe mais respeito, não existe mais... Exatamente. Né? Quando se acaba uma série de coisas, né? Não tem mais jeito do casamento continuar. Sim. E aí, tudo bem. Sim, a criança também não pode crescer no meio de brigas, né? Exatamente. E aí a gente tem que sempre olhar o que é melhor, né? Até para a saúde mental de todos os envolvidos. Ali, né? Mas o que eu vejo muito hoje em dia, Val, é que as pessoas não estão dando valor mesmo ao casamento em si, entendeu? As pessoas estão, talvez muito pela questão da rede social, da facilidade. Então eu vejo que as pessoas não estão valorizando a instituição. E qualquer motivo é motivo em busca da felicidade.
Né? Só que essa felicidade plena, pleníssima, não existe. Não existe. A grama do vizinho não é mais verde, né? Então, assim, é muito bom enquanto tá no início, Sabe, depois vai cair na rotina. Tava assistindo um podcast do... como é que é o nome dele? Eu esqueci. É alguma coisa Marques, João, não sei o que mais. Tem até o meu sobrenome. E ele tem um livro dele que chama 7 Riquezas, né? Uhum. E ele fala quais são essas 7 riquezas. Eu não vou saber falar aqui quais são as 7 riquezas. Mas dentre elas, uma é a base familiar. E ele fala muito sobre isso, sobre base familiar. Não existe prosperidade. Prosperidade aqui não no âmbito de riqueza mesmo financeira. Prosperidade, porque prosperidade não é só dinheiro. Sim. Não existe prosperidade sem uma base, sem uma estrutura, né? Exatamente. E ele fala e comprova isso, né? Cientificamente. O cara é maravilhoso. Sim. E aí é só uma das 7, né? Que ele fala para você chegar na 7ª, que seria a riqueza, né? A prosperidade mesmo, financeira. Sim. Enfim. Então, só um comentário sobre... Por ser... esse livro dele é bem legal, eu quero ler, não li. Uhum. Eu ouvi num podcast que eu estava assistindo. Legal. Achei muito, muito bacana. Depois você compartilha comigo para poder... Vou compartilhar. Maravilhoso. Adoro o livro. Maravilhoso. Eu até me inscrevi. Vai ter um evento dele para empresários. Legal. São 3 dias de imersão. Uhum. Até me inscrevi no evento. Acho que eu vou lá aprender um pouquinho com ele. Mas é isso. A gente tem que estar sempre aprendendo, né? Sempre reciclando essas questões para poder realmente não cair no esquecimento, né? Sim. A gente precisa valorizar diariamente. Aí você pegou isso e hoje você trabalha com outras famílias. Então, aí que acontece. Eu estava vivendo muito litígio, né? Aquela questão toda do direito. E estava desestimulada, muito desestimulada com a parte jurídica. Eu estava, sei lá, acho que é quase 15 anos advogando. E comecei a pegar litígio de família. Só que quando eu comecei a vivenciar, depois que eu tive meus filhos, né? As questões quando envolvem crianças, para mim, tocam muito mais. Porque a gente fica imaginando os nossos filhos naquela situação. Sim, sim. E eu comecei a não saber lidar com isso e cheguei a pensar, gente, não quero mais direito para minha vida, porque eu gosto da área familiar. Só falei, eu não posso gostar da área familiar e não viver o litígio. Como é que eu comecei a entrar em conflito comigo mesma. E aí eu estava com uma terapeuta maravilhosa, Fátima, e ela tentou, Tainá, mas o direito tem um leque de opções. Não, você é muito boa advogada, você não pode largar isso tudo que você fez. Você gosta do direito, sim. Ela me convencia que eu gostava. Vamos buscar alguma coisa dentro dessa área do direito que você consiga trabalhar, mas que não seja exatamente isso que você está fazendo. E aí, nesse período, eu comecei nessa busca. Foi quando eu conheci o divórcio colaborativo, né, que são as práticas colaborativas. Conheci primeiro a mediação de conflitos, me capacitei como mediadora. Aí, ali eu vi que eu poderia ajudar as pessoas a resolverem o problema, a saírem daquele conflito e tentar resolver de forma mais pacífica, né? Que a mediação de conflitos também é uma excelente ferramenta, dependendo do caso. Mas só que ali eu não seria advogada, ali eu seria mediadora. Né? Então, tudo aquilo, minha faculdade, meus livros, minha pós-graduação, fica tudo lá catado. Espera aí um pouquinho. Eu tenho um pouco de apego com relação a isso. A todo esse investimento que a gente investe, né, Val? É muito dinheiro investido. Sim. E aí foi quando eu conheci as práticas colaborativas. Ali nas práticas, eu me encantei, eu me apaixonei, eu me reencontrei. E eu falava para minha terapeuta, Fátima, eu estou apaixonada, é isso que eu quero para minha vida, porque aqui eu posso resolver o divórcio, mas de uma maneira onde eu não estou prejudicando ninguém, onde eu não estou guerreando com ninguém, onde eu não estou prejudicando uma família, essas crianças. Porque o divórcio litigioso nada mais é que uma guerra. Sim. Um advogado entra em guerra com o outro, né? Sim, sim. As partes entram em guerra, são provas, e segura uma carta na manga para apresentar lá na frente, e aí aquela animosidade instaurada, lavagem de roupa suja, é inevitável, porque um começa a falar, o outro também vai falar para se defender. Sim. Consequência, né? E aí eu vi que no divórcio colaborativo, ele é feito através de uma equipe multidisciplinar. E ali, no caso, os advogados, eles juntos, cada um tem um advogado, mas eles trabalham em conjunto e não em lados opostos. Eles trabalham para o bem comum de todos os envolvidos. Exatamente. Isso é sensacional. E como que você tem essa garantia?